Olá, é nessa conferência que nós vamos aí mostrar como elaborar bons princípios financeiros para que dessa forma a gente consiga desenvolver uma disciplina em relação a finanças, tá bom, pessoal? Vamos estender aí nesse conteúdo que é muito importante. Dinheiro sim é importante em nossas vidas, tá? Não tem como falar de disciplina, finanças, se não falarmos de poder pessoal, né? Eu até vou fazer uma comparação aqui com vocês de poder pessoal e poder posicional. Qual que é a diferença deles? O poder posicional, por exemplo, é o poder que o comandante de uma aeronave exerce durante um voo, né? Durante lá o período de embarque, voo e desembarque, o comandante é a autoridade maior dentro do avião, não é verdade? Só que assim, no outro dia ele vai comprar um jornal na banca e o que acontece? Ele não tem mais aquele poder perante as pessoas que estão ao seu redor, porque eles não estavam mais dentro do avião, né? Ele não está mais presente na aeronave. Então isso mostra que ele tem um poder perante uma posição. Então isso se chama poder posicional. Isso é muito importante, muito bacana, porém eu acho ainda mais importante em relação a termos aí realmente estruturas sólidas para sermos prósperos e continuarmos em ascensão, principalmente em relação a finanças, é desenvolvermos também o nosso lado de poder pessoal. O que é o poder pessoal? É o nosso poder de comunicação, é o nosso poder de persuasão, é o nosso poder de resolver problemas, seja eles aleatórios, não só do que a gente trabalha, no que a gente é específico, e como resolver e organizar as dissonâncias que vão acontecer durante a nossa vida. Tá? As dissonâncias nada mais são, como um exemplo, coisas que a gente planeja bem estruturadas e acabam que saem do que a gente planejou, do que a gente esperava e gera uma dissonância. Muitas pessoas desistem nessa condição e outras acabam entrando até em depressão por não acreditarem que conseguem revitalizar isso e colocar tudo em prática novamente, justamente porque não tem esse poder pessoal desenvolvido. Tá? Deixa eu só fazer um ajuste na câmera aqui e vamos continuar. É importante também, pessoal, a gente conseguir desenvolver a nossa forma de vender o nosso peixe, né? O que eu quero dizer com isso? Quando alguém te perguntar como ou onde você trabalha, você nunca vai falar a sua função, não é verdade? Você pode até falar a sua função, mas você precisa rechear a sua função com valores. Você precisa mostrar o valor que você agrega à tua função, à sua empresa ou ao seu próprio empreendimento. Você tem um produto, você não precisa falar para ele qual que é a função do produto. Às vezes o cliente já até sabe, mas você precisa mostrar qual que é o valor do teu produto. O teu valor do teu produto é justamente o que ele agrega de bom naquilo que é a função dele. Tá? Qual que é o diferencial dele? E é isso que vai diferenciar no mercado de trabalho também. Quando você está disputando uma vaga numa empresa, a função para todo mundo é a mesma. Provavelmente já tiveram ou exerceram essa função antes. Só que o seu diferencial é o que você vai conseguir dispor em valores, é o que você vai agregar de diferencial a mais, extra, naquela função. Então, quando alguém te perguntar, fale da sua função, o que você valoriza naquilo que você faz. Tá bom? Não é verdade? E eu quero trazer um exemplo prático disso. Se eu te chamar no domingo, 8 horas da manhã, num dia de ensolarado, muito bonito, para acordar bem cedinho e ir no lugar onde o sol vai estar raiando e nós vamos pegar uma bolinha e eu vou jogar essa bolinha para você, você vai jogar essa bolinha para mim, eu vou devolver essa bolinha para você, você vai jogar ela de volta para mim e nós vamos ficar assim por horas. Você se interessaria por isso? Provavelmente não. Por que você não se interessaria? Mas se agora eu te chamar da mesma forma, nas mesmas condições, para ir jogar tênis, agora mudou a história, né? Mas a função da bolinha não é a mesma? De eu jogar para você, você jogar ela para mim? O que aconteceu? Eu agreguei um valor nessa bolinha. Eu coloquei ela dentro de um jogo, de um esporte, onde você pode falar que a gente vai adicionar e está implementando em nossa vida saúde, né? A gente vai estar qualidade de vida, enfim, todas as outras virtudes que o esporte, no caso o tênis, pode usufruir e oferecer para nós. Não é verdade? Então, sempre que alguém perguntar alguma coisa sobre seu respeito, sobre o que você faz, nunca diga a sua função, e sim o valor que você agrega naquilo. Tá bom? Isso é um bom ponto
de estarmos desenvolvendo esse conteúdo de poder pessoal, tá? Lembrando que o poder pessoal, se caso um dia você entrar em ruínas que eu falo é perder o seu patrimônio, né? Você consegue revitalizar. Diferente de um poder posicional, que às vezes aí, quando você encerra a carreira, né, na famosa aposentadoria, você não consegue mais exercer. Você vai acabar ficando até frustrado, porque você passou a vida inteira tendo um poder posicional, e ali, depois da aposentadoria, você não tem mais esse poder. Tá bom? Então é muito importante desenvolvermos o poder posicional, que às vezes durante a nossa vida nós vamos ter mesmo, e em paralelo desenvolver o poder pessoal, e muito bem desenvolvido, por sinal. Tá bom? O nosso mundo hoje, pessoal, outro ponto muito importante quando a gente fala em desenvolver pilares para termos ascensão financeira, é a gente estar sempre em aprendizado. O mundo hoje está numa velocidade de mudança muito rápida. Então, quando a gente faz uma associação, o mundo hoje não é de quem sabe. O mundo hoje é de quem está aprendendo, porque quem está aprendendo está sempre na linha de frente. Uma hora vai surgir a oportunidade correta. A sorte é quando uma pessoa bem preparada encontra a oportunidade, não é verdade? Então, para isso, as pessoas que estão sempre em aprendizado, sempre adquirindo conteúdos como esse, por exemplo, estão sempre na linha de frente e vão estar sempre aí, tendo mais sorte do que as demais. Tá bom? Se você pegar aí um exemplo prático, se um avô de uma certa pessoa em 1930 ensinou a fazer uma roda de carruagem, provavelmente aquele avô ganhava, né, e tinha um bom mercado financeiro, né, um bom mercado de vendas, fazendo rodas de carruagem. Só que se na família dele foram aprendendo geração por geração, e hoje a pessoa que está na linha de frente no mercado de trabalho só sabe fazer rodas de carruagem, você acha que ela vai ter o mesmo mercado que ela tinha em 1930? Porém, ela sabe muito bem fazer aquilo. O que aconteceu? Ela não desenvolveu, ela não veio aprendendo, ela só sabe. Tá bom? Então, o mundo hoje não é de quem sabe. O mundo hoje é de quem está em constante aprendizado. Justamente porque o mundo também está em constante evolução. Tá bom? Eu vou te contar uma história, pessoal. Contar uma história para vocês de outra coisa que limita muitas pessoas em relação à prosperidade financeira. Às vezes você tem uma boa ideia aí, quer fazer um empreendedorismo, mas aqui a sua mente está te limitando. Teve um homem, na cidade dele, ele pensou em ter um empreendimento. Só que ele já viu que na cidade, não era tão grande a cidade que ele morava, e já tinham 9 concorrentes, ou seja, já tinham 9 estabelecimentos no mesmo segmento que ele queria inaugurar. Ele desistiu, foi conversar com o amigo dele, falou, caramba, eu não vou seguir com isso, porque nós já temos 9, né, na cidade, e são pessoas que estão aí no mercado já há um certo tempo. Só que chegou próximo ao final de semana, esse mesmo amigo que ele falou que não ia mais arriscar, esse amigo encontrou com ele e ele estava na fila de uma lotérica. Adivinha fazendo o quê? Apostando no jogo da loteria. O amigo dele ficou curioso e falou assim, caramba, você aí não acreditou em 10% de chances, ou seja, você tinha 9 empresas, você seria a 10ª, então você teria, teoricamente, 10% de chances de dar certo com o teu negócio. E lá, no teu negócio, no seu empreendimento, tudo que você adquire de conhecimento você consegue aplicar. Tudo que você trabalha a mais é para o bem do teu empreendimento. Então, tudo que você faz a mais agrega valor àquilo, te coloca à frente da concorrência. Não é verdade? Por mais que estejam 10 pessoas, a sua chance ainda é de 10% na teoria. Agora aqui, você está acreditando, né, na loteria, que é uma coisa que, né, na gíria popular, é mais fácil cair um raio na sua cabeça do que você ganhar esse prêmio. E você confia e acredita que é mais fácil você ganhar esse prêmio do que você desenvolver a sua empresa. Mas isso é porque você não quer conquistar. Você só tem a vontade. Não é verdade? Então, pessoal, precisamos eliminar essas crenças limitantes que nós temos em relação a chances do nosso trabalho. Quem vai fazer a chance ser maior ou menor, independente da quantidade de pessoas ou concorrência, é o tanto que você adquire de conhecimento dia após dia. O tanto que você evolui junto com o que o mundo vem acelerando e produzindo. Tá bom? Você tem que oferecer
justamente o que está na linha de frente. Para você estar na linha de frente, você precisa estar adquirindo conhecimento. Não precisa só saber, não adianta só saber. Lembra da roda da carruagem? Quem fazia lá atrás ganhava dinheiro, quem faz hoje, dificilmente. Tá bom? É normal também a gente gostar de 3 coisinhas, né? A gente gosta do que é conveniente, a gente gosta do que é confortável e a gente gosta do que é conhecido, não é verdade? Por que a gente gosta do que é conveniente? Porque tudo que é conveniente não gera estímulo para nós. É conveniente aquilo, não gera, né? Não instiga a gente a produzir mais. Tudo que é confortável não nos gera mudança. É confortável, então eu não quero mudar, não quero sair daqui. Quando você acha uma posição legal para dormir, você não quer mudar, você quer permanecer. A nossa vida é a mesma coisa, tudo que é confortável a gente não quer mudar, tá bom? E tudo que é conhecido mostra para nós que a gente não está tendo avanço. Se você conhece uma certa área, se você conhece um certo mercado e não está avançando, quer dizer, se você não está conhecendo áreas novas, significa que você não está tendo avanço, tá bom? Se você permanece no conhecido, você permanece sem avanço, tá bom? Então as coisas geralmente acontecem fora dessas 3 vertentes, que é conveniente, confortável e conhecido, tá? Quando você sai disso, você começa a gerar estímulo, você começa a gerar mudança e você começa a gerar avanço, tá bom? Eu tenho uma dica para você agora de que sonha sair do CLT. Você tem um plano de sair do CLT. Eu vou fazer uma recomendação para você. Se você pensa isso, tudo bem? Não tem problema nenhum. Só que, o que é interessante você começar a fazer aí na empresa que você está? Tenha visão de dono e entregue o melhor possível na sua empresa. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Nós sabemos que no Brasil, nos primeiros anos, muitas das empresas quebram. Por que quebram? Porque vem de profissionais sem know-how. O que é esse know-how? É quando você trabalha numa função, você só exerce aquilo e não tem conhecimentos de onde estão indo as perdas, de onde estão indo os desperdícios, onde você pode economizar mais, onde você deve investir mais. Você não tem visão de mercado nenhuma. Você só trabalha inerente àquilo que você faz. Então, comece aí na tua empresa, comece a ser melhor. Se disfarce de dono aí na sua cabeça. Quando você sair de um banheiro, você apaga a luz. Quando você sair de uma sala, você apaga a luz. Né? Comece com essas coisas simples, mas que vai fazer você começar a gerar uma mentalidade de dono, para que quando você tiver a sua empresa, quando você entrar realmente no ramo de empreendedorismo, você já vai ter pequenas administrações fáceis na sua mão. Você vai começar a admirar e a perceber na sua empresa modelo de profissional que não liga, né, realmente para a empresa, que não está nem aí. Você vai ver aquele profissional que só quer manter o trabalho dele, não quer fazer nada além. Então automaticamente você vai começar até a se destacar por aí, tá bom? Então seja o melhor onde você está, para você errar menos quando você for CLT, tá bom? Vamos adquirir esse know-how. E lembrando, são nas pequenas coisas que fazem as empresas nesse primeiro ano ou durante toda a trajetória da sua empresa continuar em ascensão. Lembre-se, pequenas diferenças em desempenho geram grandes diferenças em resultado. Não é verdade? Quando você pega aí um nadador, Olimpíadas, né? Mais fácil. Você pega aí o primeiro lugar, chega, vamos pôr uma relação aqui de 1 segundo antes do 10º. É bem disputado, não é verdade? E você vai falar para mim que o primeiro teve uma diferença em desempenho muito maior do que o 10º? Não, foi só 1 segundo de diferença. Não é verdade? Só que a diferença em resultado foi muito grande. O primeiro será lembrado para a história. Olha lá se ele não quebrar um recorde. Agora o 10º é provável que ninguém lembre. Então, pequenas diferenças em desempenho geram grandes diferenças em resultados. Tá bom, pessoal? E para você que está aí também pensando em ter uma carreira de empreendedorismo avante, né? Você já é empreendedor e está querendo arriscar mais. Não adianta você arriscar também em algo sem pensar. Não adianta você só ser eficiente. Se eu fizer uma máquina super eficiente de desentortar banana, é uma baita máquina eficiente, ela desentorta 10 bananas em menos de 1 segundo.
Você acha que isso vai dar certo? Provavelmente não. Por quê? Porque você precisa ser racional naquilo que você vai investir. Tá bom? Então, eu tenho uma história para você também. Teve um senhor que após um certo tempo trabalhando no CLT, ele quis empreender. Ele fez uma pesquisa e descobriu que na cidade dele aumentou muito o número de animais domésticos, né? E ele falou assim, caramba, se aumentou muito a quantidade de cães e gatos principalmente, a nossa cidade não tem nenhuma loja que oferece ração animal, ração para esse tipo de animal doméstico. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver uma fábrica para que dessa fábrica eu consiga produzir e vender para o consumidor final. Como eu vou ser o produtor, eu vou ter uma margem de lucro muito maior, porque eu vou produzir a preço de custo e já vender para o consumidor final no valor de mercado. Ele foi lá e desenvolveu essa fábrica de ração. Porém, passou 6 meses e ele viu que não estava tendo avanço. Ele chamou um consultor de vendas e o consultor de vendas, após avaliar a empresa dele, falou o seguinte: provavelmente seu problema está na equipe de marketing e vendas. O que ele fez? Ele ouviu o consultor, foi lá e trocou. Fez toda uma substituição dos funcionários. Pegou os melhores funcionários do mercado, os melhores marqueteiros, os melhores vendedores. Passou-se 6 meses novamente e ele, olhando lá, analisando os resultados da empresa, viu que não estava tendo avanço novamente. O que ele fez? Ele convocou todo mundo para uma reunião e falou assim: vocês são os melhores funcionários na função que existe. A gente tem a melhor equipe de marketing e vendas. Por que nós não estamos conseguindo avançar e ter mais vendas, né? A gente não está conseguindo avançar o número de clientes, não está conseguindo avançar o número de vendas. Passou um certo silêncio e um colaborador levantou a mão. Eu acho que eu sei a resposta. Ele falou, então diga, né? Por que a gente não está tendo uma prosperidade nas vendas? Ele disse, é o seguinte: é provável que os cães e os gatos não estejam gostando da sua ração. É normal você, empreendedor, quando alguma coisa acontece de errado na sua empresa, alguma coisa não está dando certo por um certo período, você já começa a ter um olhar crítico para os seus funcionários. É normal isso. Só que às vezes também é importante você ter esse mesmo olhar crítico perante ao que você está oferecendo. O produto que você está oferecendo, os seus clientes estão gostando dele? Eu falo isso porque provavelmente você já comprou alguma coisa com uma pessoa ruim de vendas, péssima em vendas, na verdade até sem educação na maioria das vezes, e você acabou comprando porque aquele produto te atende muito bem. Então, pessoal, se o produto não está atendendo o cliente, não tem vendedor no mundo que consiga aplicar isso a ele. Tá? Então, antes de olhar para a sua equipe de uma forma crítica, de uma forma de remanejar, olhe para o seu produto, se ele é compatível com o seu cliente. Tá? Se o que você oferece está satisfazendo o seu cliente, e se o que você oferece está no esperado do cliente. Tá bom? Vamos lá que a gente tem mais aqui. Outra coisa também que é muito importante a gente trabalhar é o nosso self-talk, tá bom, pessoal? O que é o nosso self-talk? É essa conversa que nós temos interna, que às vezes nos limita. Quer um exemplo de limitação desse nosso self-talk? Por exemplo, eu coloco uma tábua no chão de 1 metro de largura por 6 metros de comprimento e peço para você andar de uma ponta a outra. É provável que você saia daqui e vá até o final dela sem dificuldades. E às vezes até sem olhar para o chão, sem olhar para ela. Não é verdade? Só que se eu suspender essa tábua 10 metros, é provável que você já comece a pensar que não vai conseguir. Por quê? Porque o seu self-talk, essa conversinha que você tem aí dentro, começa a te limitar. Isso começa a gerar um medo. Você só precisa entender o quê? Os filtros desse self-talk tem que ser realmente voltados à proteção da sua vida, né? Algo que te cause ruína, né? A ruína o que é? É a perda total, é a perda total financeira, é a perda da sua vida, é o que coloca em risco a sua vida. Esse self-talk negativo é muito bom, porque você gera uma proteção, né? Agora, esse self-talk em relação ao arriscar de uma maneira pensada, controlada, estruturada, através de conhecimentos como esse tipo de conteúdo que eu estou oferecendo para vocês, você precisa filtrar. Porque às vezes você consegue fazer aquilo, você desenvolve muito bem aquilo, como andar na tábua de uma ponta a outra,
Só que tem algo que limita, tem algo que faça com que você imagine que essa tábua está a 10 metros de altura, por exemplo. Tá bom? Vamos lá. É muito importante também a gente ter a noção de que quando começamos a implantar disciplina financeira em nossas vidas, alguma coisa social começa a mudar também, por menor que seja. Tá? Às vezes aquele happy hour que você ia e ficava lá das 5 até 1 hora da manhã, você já vai começar a limitar até as 11, porque você sabe que no outro dia você tem um compromisso de acordar um pouco mais cedo para desenvolver algo para você ou para sua empresa, por exemplo, tá? Então vão começar o quê? As críticas. E é muito normal isso, tá? Só que quando você ouvir uma crítica, você vai lembrar dessa história que eu vou contar para você aqui até agora também. Sabe a lagoa, quando ela está paradinha, as pessoas geralmente chegam, pegam uma pedra e jogam na lagoa. E gostam, né? Sentem um certo prazer interno, por mais inconsciente que seja, gera um prazer de você ver o efeito da sua ação na água da lagoa, porque ela estava plena e logo ela entrou em movimento graças a uma pedra que você jogou. Logo você quer pegar uma pedra maior e ver qual que é o efeito da atuação dessa pedra maior na água da lagoa. Só que, se tentarmos fazer isso numa cachoeira, a gente não vai ter talvez a mesma satisfação. Por quê? Porque se a gente jogar uma pedra pequena ou uma pedra maior na cachoeira, a gente não vai conseguir ver o efeito da nossa ação. Então logo a gente vai se frustrar e não vai ficar jogando porque a gente não está tendo retorno nenhum. As críticas podem ser da mesma forma. Se você está como uma lagoa, parado, no conforto, né, na plenitude ali, vai chegar pessoas, vão te criticar, vão te jogar pedras e você vai dissonar, vai sair da tua zona de conforto ali, mas por um lado ruim, as pessoas vão querer jogar cada vez pedras maiores e cada vez mais pedras em você. Agora, se você é uma pessoa que está fora da zona de conforto, que está em movimento, que está sem limitações, está indo para cima, não se importa com as críticas, você vai ser uma cachoeira. As pedras que as pessoas vão jogar em você não abalarão o teu fluxo. Tá bom? Então lembre-se, quando começarem a te criticar, você vai mentalizar: eu sou uma cachoeira e essa pedra que ele está jogando não muda o meu curso. Tá bom? Outra coisa que é importante, a gente associar as nossas disciplinas comuns do dia a dia voltadas a finanças. Já que a gente está trabalhando em finanças aqui hoje, disciplina financeira, e você, caso não tenha, você vai fazer o quê? Você tem uma disciplina em algum lugar da sua vida. Eu sou disciplinado porque eu durmo toda hora eu durmo todo dia no mesmo horário. Ou então eu chego todo dia no mesmo horário, eu sou muito disciplinado no meu trabalho, compareço às reuniões com exatidão, eu faço a minha dieta com exatidão, tem tudo certinho aqui durante a semana, os alimentos, almoço, janta, enfim. Você vai usar isso em relação a finanças. Quando você for gastar em algo que você sentir, tiver essa sensibilidade, que eu já te ensinei a ter em outros conteúdos, tanto no Instagram quanto no YouTube, no canal Promova-se ou Douglas_Quirino no Instagram com 2 N's, você vai aprender a desenvolver essa sensibilidade que você está gastando com algo que não é necessário. E você vai lembrar: caramba, eu sou tão bom, tão disciplinado no trabalho para fazer alguma coisa que vai ajudar tanto a mim quanto a outras pessoas, por que eu não vou fazer algo agora disciplinado voltado para mim? Voltado para a minha finança, para a minha prosperidade. Não é verdade? Só que vai ter pessoas que vão falar assim também para mim: Douglas, eu não tenho disciplina em nada na minha vida. Eu sou totalmente disciplinado. É o seguinte, pessoal. Primeiro que você não quer nada, Se você não tem disciplina em nada, você não quer nada. Você só tem vontade das coisas. Segundo, provavelmente você ainda não cresceu, você ainda não desenvolveu. Porque quem faz o que quer, quem faz o que gosta, é criança. Quem realmente quer ascensão de verdade na vida, em qualquer que seja a virtude, precisa ter disciplina e precisa querer e deixar de fazer apenas o que gosta. Vai chegar uma hora que vai ter que fazer algo que te tire da zona de conforto, justamente para você evoluir. Tá bom? Então, pessoal, vamos aí, fazer uma associação com algo que a gente tem disciplina. E se você não tem disciplina nenhuma, adquire em algum lugar, vamos levantar aí, vamos querer alguma coisa na vida. Porque a ascensão financeira, social, seja onde for, precisa de um certo empenho, precisa de uma certa energia colocada aí. Tá bom? Eu vou até fazer uma história aqui para vocês, pessoal. Para você que fica assistindo esse conteúdo aí,
que eu venho direcionando para vocês e não aplica, não adianta nada, tá? O capetão-chefe lá no inferno lá chamou um capetinha para falar assim, eu quero que vocês me digam, chamou um lá e falou assim, eu quero que você me diga alguma coisa para estragar a vida do pessoal lá na Terra. O capetinha falou assim, vamos implantar nele a arrogância. Por quê? Com a arrogância ele vai achar que tudo que ele precisa na vida, ele vai conseguir sozinho, não vai depender de ninguém. E vai chegar no final da vida dele, ele vai perceber que não conseguiu nada justamente pela essa arrogância. Aí ele chamou o outro, falou assim, gostei muito, mas eu quero ouvir um próximo capetinha. Chamou o outro capetinha lá e falou assim, fala pra mim o que você acha que é necessário pra gente destruir a vida do pessoal lá na Terra. Ele falou assim, vamos implantar a vaidade nele. Porque com a arrogância ainda é capaz ele conseguir alguma coisa. Só que a vaidade vai fazer o quê? O pouco que ele conseguiu durante um período curto, ele vai gastar em coisas que são superficiais. Ele vai deixar a família dele, vai deixar as pessoas importantes na vida dele. Vai deixar de fazer coisas que realmente vão ser prósperas para fazer coisas fúteis, né? Fazer coisas que não vão levar em lugar nenhum por conta da vaidade. Porque ele vai estar preocupado apenas com o bem-estar ali momentâneo, não vai estar preocupado com mais nada, com família, com pessoas, com desenvolvimento. Né? Ele falou assim, muito bom também, só que eu quero ouvir um terceiro capetinho, uma terceira ideia. Esse terceiro capetinha veio e falou da seguinte maneira, vamos implantar no pessoal lá na Terra a ideia de que eles vão viver para sempre e dessa forma eles vão deixar tudo para amanhã. Né? Tudo que eles aprenderem, eles vão falar, amanhã eu começo. Ele vai ver uma coisa muito boa, amanhã eu começo. Você passa na frente do bar, tá cheio de filósofo lá, tá cheio de boas ideias. Por que que não acontece? Porque eles deixam tudo para amanhã. E esse amanhã nunca chega, nunca chega, nunca chega. Chega no final da vida, as pessoas não conseguiram nada. Então, pessoal, esse conteúdo vai ser muito bom para você se você aplicar ele a partir de agora. Assista quantas vezes for necessário. Está disponível aqui para vocês nessa plataforma, está disponível também nas demais, como o Instagram, que eu já disse aqui, que é Douglas_Quirino com 2 N's, ou aqui mesmo no nosso YouTube, que é o canal Promova-se. E assim, pessoal, aplique esse conteúdo, veja quantas vezes for necessário. Temos toda uma estrutura aí para você desenvolver, tanto socialmente, tanto espiritualmente, financeiramente, e em todas as virtudes que você acha que é necessário para você ser uma pessoa próspera e abundante em sua vida. Tá bom?